Bom dia a todos os telespectadores do nosso programa da Associação Espírita Luz no Araguaia. Programa Luz no Araguaia, que vai ao ar todos os domingos, a partir das 11 horas da manhã, de 11 ao meio-dia, sempre com um tema espírita e um tema da atualidade. Hoje nós estamos aqui, né, Marcos e Marcos. Então hoje nós vamos fazer um tema, analisar um estudo à luz da doutrina espírita, né? E como sempre nós começamos, né, Marcos? Começamos com uma prece, com uma oração, né? Vamos pedir a Deus, nosso Pai, que possa abençoar a todos nós, os nossos lares, no ambiente de trabalho ou nas ruas onde nos encontramos, abençoando as nossas mentes, as nossas inteligências, para que possamos a cada dia nos tornarmos cada vez mais pessoas que labutam no bem, a favor da paz e principalmente do amor e da fraternidade. Gente, bom domingo a todos. Marcos, bom dia. Bom dia, né? É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos trabalhar aqui, eu vou pedir para o André para colocar para nós, na hora que ele estiver aí na condição, a lâmina de número 1, que vai trazer o tema do nosso domingo de hoje, do nosso programa espírita. Está no capítulo 26º do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema é: dai de graça o que de graça recebestes. Ele é bem interessante, bem sugestivo. Vamos fazer um intervalo primeiro. O tema vai ser esse. Mas nós temos que falar também das pessoas que nos possibilitam o programa, né, Marcos? São o Café Viola, são aqueles que patrocinam, que pagam para que nós possamos veicular a nossa mensagem espírita. É o Café Viola que nos ajuda, né? A Queza Seguros, temos também o Lab Vita, Laboratório de Análises Clínicas, a Construlares, Materiais para Construção, Professor Alex, Divino Augusto, lá do Augustus Residencial, e José Rosa Salles, o representante Sky da Barra do Garças e região. O nosso tema hoje é: dai de graça o que de graça recebestes. Como que é isso, Marcos? Como que é dar de graça o que você recebe de graça? O que você acha disso aí, em relação à visão nossa, espírita, desse tema? Os valores morais e os bens divinos que nos foram confiados, né, tendo sido confiados por Deus, encontrando como interpostos, né, os homens na Terra, exige-se que da prática, da divulgação ou da disseminação desses valores, né, desses dons divinos entre os homens, se abstenha o homem de desempenhar a prática do comércio, né, com a finalidade de disseminar essas práticas benéficas à população. Nós vamos encontrar, por exemplo, pessoas que se utilizam da oração, da própria mediunidade, da mediunidade de cura, para beneficiar determinadas pessoas, fazendo isso e movida para tanto, única e somente pelo amor, pelo desprendimento, né? Em contrapartida, nós também encontramos pessoas que se valem dessas práticas para oferir, para obter lucro, né? Então, me parece que o tema de graça recebestes, de graça dai, né, ou dar de graça o que de graça recebestes, né, traduz muito essa expectativa de transmitir, divulgar, disseminar, né, os dons divinos, os valores morais, conforme, né, a graça que nos foi concedida, no sentido de nos aproximarmos do nosso próximo, né, e através desses dons divinos conseguirmos então disseminar a palavra de Deus, mas sem que isso possa reverter em favor do divulgador qualquer benefício. Qualquer benefício ainda, vamos dizer assim, no campo material, né? Porque os benefícios espirituais, eles advêm naturalmente, né, a partir da prática do bem, nós sabemos disso, mas muitas vezes parece que há, Marcos, no espírito humano, me corrija se eu me engano, mas como comentávamos antes na nossa chegada, né? Mas parece que há um certo auspício, vamos dizer, auspícios
desejos mercantilista. Nós percebemos que o ser humano ele é muito ligado, muito voltado à prática comercial. Né? Se formos observar historicamente, o homem vem lá do tempo do período feudal, né? Ele já negociava terras e coisas assim, depois vem a ascensão burguesa, depois do período feudal, a burguesia ascende em importância, né? Os comerciantes. Quer dizer, o ser humano ele é muito ligado a práticas comerciais. Parece que essa questão da troca, né? a compra, isso acaba, de certa forma... Será que isso interfere no nosso... Talvez até seja por conta disso, né, Marcos? Seja algum resquício. Exato. Assim, nós vamos encontrar, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, uma passagem que diz o seguinte: ora, o que haviam recebido gratuitamente foi a faculdade de curar doentes e expulsar demônios, isto é, espíritos maus. Esse dom lhes foi dado gratuitamente por Deus. Então, perquirindo a finalidade, qual seja, o alívio dos que sofrem, né, e para contribuir na propagação da fé, nós encontramos que o fundamento, aquilo que moveu e move muitas das pessoas que se utilizam dessas potencialidades do espírito, dessas potencialidades em favor do próximo, para alguns o que move é a prática exatamente do mercantilismo, é a prática de um mercado onde as pessoas sofridas, desejosas da obtenção de algum alento físico ou moral, se deparam com pessoas que, utilizando-se dessas potencialidades, no caso, por exemplo, a potencialidade da cura ou a potencialidade de expulsar demônios, que nada mais são do que os maus espíritos, sim, procura, através desse meio, né, a obtenção do lucro, a obtenção de dinheiro. Ora, tanto a faculdade de curar quanto a de expulsar demônios, qual seja, né, a prática da mediunidade, na verdade não há expulsão de demônios, né? Há, na verdade, uma doutrinação, uma conversa fraterna com o espírito malfeitor, para que haja um entendimento acerca da necessidade de progresso do espírito e a prática do bem. Então, nesse exercício, né, o homem se propõe, como diz aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o alívio dos que sofrem e contribui assim para a propagação da fé. Ora, como transformar o alívio do sofrimento das pessoas e a propagação da fé em mercado? Então, me parece que o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 26, quando diz que dar de graça, né, o que recebeste de graça, está exatamente focando isso, que essas potencialidades do Espírito, as dádivas divinas, elas não podem ser negociadas, elas não podem financeiramente, de forma nenhuma. Não podem. Às vezes, Marcos, não é nem negócio financeiro, mas às vezes há uma... deixa entender que poderia ser favorecido de alguma forma. Não é um serviço, um trabalho que deva ser remunerado, em qualquer espécie, de qualquer forma. Entendi. Né? Não existe, não deve existir por ele uma paga, uma recompensa. Entendi. Por quê? Porque todas essas práticas foram permitidas aos homens, né? A prática de curar enfermos, através, por exemplo, do passe, do magnetismo, né? Elas foram conferidas ao homem para a prática do bem. Elas foram conferidas ao homem para o exercício da caridade. Ora, não se concebe o exercício da caridade mediante paga ou recompensa. Então, o exercício da caridade, nesse caso, né, ele significa a abstração máxima do indivíduo, do ponto de vista de qualquer benefício material, para, através dessa prática que é a caridade, elevar o seu espírito. Então, como poderia, né, um homem de fé, como poderia uma pessoa, utilizando-se da palavra de Deus, de recursos que foram atribuídos por Deus aos homens, utilizar desses recursos para obter lucro, ou para obter dinheiro, ou qualquer bem material. Então, nós estamos aqui nos deparando com uma passagem forte, onde Jesus afirma, né, veementemente, isso. De graça recebestes, de graça dai, afirmou Jesus aos seus discípulos. Ele já falou, já devia ter... Determina que nunca se deve exigir pagamento por aquilo que não se pagou. Ora, o que haviam recebido gratuitamente foi a faculdade de curar doentes e expulsar demônios. À época, né, utilizavam-se esses termos, né? Então, nessa prática, né, deve cobrar pela cura do doente o médico.
né? Mas não aquele que se propõe, através de uma oração, rogar a Deus, né? Pelo alívio de uma determinada, da dor de um determinado enfermo. Então nós temos que distinguir bem isso, né? Aquela potencialidade que nos foi conferida, né, por Deus, de curar o próximo, através, por exemplo, de um passe, ou de pelo menos amenizar a dor, ou de levar uma palavra, né, de consolo ao próximo, isso não se confunde com a prática científica e técnica desempenhada por um médico que estudou para isso, exatamente. E que isso utilizando os recursos da ciência, né, que nós não podemos desprezar, ele sim preparou-se para a prática de uma atividade remunerada. O homem de fé que, utilizando-se dos valores divinos, da oração, da cura, não pode lançar proveito desses meios para oferir benefício pessoal. Ok. Eu vou pedir para o André colocar a lâmina de número 3, para nós observarmos, Marcos, uma fala de Jesus. Parece que Jesus estava bem ligado aí conosco, né? Já conhecendo bem a alma humana, né? Olha só esse fragmento de um trecho do Evangelho. Mas ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque devoram as casas das viúvas e por pretexto fazem longas orações. Por isso receberão uma condenação ainda maior. Olha só, devoram as casas das viúvas a pretexto de longas orações. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimam a menta, o endro, o cominho, mas têm omitido o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Estes deveriam ter praticado, sem ter deixado de lado os outros. São guias cegos que, que coam o inseto, mas engolem o camelo. Gente, Jesus era assim, vamos dizer assim, Jesus é fantástico, né? E ele, eu vou pedir para o André vir aqui no estúdio. André, eu vou precisar de você aqui um pouquinho. Jesus é assim fantástico, Marcos. Olha só essa fala dele, já prevendo, já conhecendo a raiz da alma humana, né? André, o meu computador desligou ali. Então, já conhecendo assim a raiz da alma humana, olha só o tanto que Jesus é enfático, né? Veja bem, ai de você que explora viúvas. Muitas vezes, né, nós observamos que as pessoas pensam que a oração, para que funcione, tem que ter muitas palavras, tem que ser cumprida. E por isso essa oração mais longa, né, ela deveria até ter, vamos dizer assim, uma paga, né? O que nós observamos aí pelo ensinamento de Jesus, que nós precisamos ter muito cuidado com isso, né, Marcos? Deixar entender que a pessoa fica nos devendo algo. Exato. Né? Nós vamos, aqui nesse texto, né, encontrar, por exemplo, o valor da prece, né? Sim. E a prece, para nós espíritas, ela se insere na lei de adoração, né? A lei de adoração, ela pode encerrar, né, um louvor a Deus, um agradecimento a Deus, ou uma súplica, não é verdade? Certo. Então, o ato, a prática da prece, né, como é dito aqui nesse texto, ela deve se dar com desprendimento, e inclusive a pessoa que o faz exercendo e desempenhando um mais nobre ato de caridade, né? Porque através da prece ela se comunica com Deus e quando não pede a si mesmo, né, pede ao próximo, né, para que Deus, os bons espíritos intercedam em favor daquela pessoa, e disso decorre a prática de um ato genuíno de caridade, né? Exatamente. Então, não cobreis por vossas preces, não façais como os escribas, que sob o pretexto de longas preces devoram a casa das viúvas, ou seja, usurpam as fortunas. Então, nós não devemos, a pretexto do sofrimento alheio, né, como se diz aqui, devoram as casas das viúvas, né? Na fragilidade, né, Marcos? Na fragilidade, não se deve, então, explorar o insucesso, a derrota, a doença, a situação de calamidade em que se encontra a pessoa, para devorar os bens materiais, a pretexto de, através da prece, obter algum
benefício que acalente a alma dessa pessoa sofredora. Então, o que se está dizendo aqui é exatamente isso. Não se pode, a pretexto de desempenhar um ato de caridade, que é o ato de prece, usurpar de bens materiais alheios. Ou seja, aquele que ora, aquele que faz a sua oração, no sentido de que Deus, de que Jesus, ou os bons espíritos intercedam junto a Deus, para que aquela pessoa sofredora receba um alento, ela deve fazer tendo consciência de que está praticando um genuíno ato de caridade. Então não se pode encomendar uma prece, não é verdade, a alguém, mediante paga ou recompensa. Até porque aquele que se propõe a fazer a prece, ou seja, aquele que foi encomendado, né, para fazer a prece, não é um interposto de Deus na terra, como que é autorizado por ele, né, a mercadejar, a negociar ou a vender os dons divinos, não é verdade? Deus não atribuiu a ninguém essa liberdade. Essa prerrogativa. Essa prerrogativa. É, exatamente. Vamos colocar 4 para nós, André. A lâmina de número 4. É uma fala de Allan Kardec. Deus não vende os seus benefícios, mas concede-os. Como, pois, aquele que nem sequer é o seu distribuidor e que não pode garantir a sua obtenção, cobra um pedido que talvez nem seja atendido. Então, tudo isso nós precisamos observar bem, gente. Né? Os benefícios divinos, os benefícios espirituais, não estão à venda, nunca estiveram, de forma nenhuma. Né? Mas eles são, vamos dizer assim, Marcos, podemos até dizer, são frutos de uma conquista. E veja só, é uma conquista pessoal. Não tem como eu conquistar os bens espirituais para você. Assim como não tem como você conquistá-los para mim. São bens intransferíveis, os bens espirituais. São conquistas, vamos dizer assim, até dizemos pessoais, de maneira errônea. Porque dá a entender que é uma conquista da pessoa. Não é verdade, é uma conquista do ser imortal. Tá? São conquistas individuais. Tá? Nós podemos auxiliar o nosso irmão? Sim, sem sombra de dúvida. Mas não podemos realizar a conquista espiritual para ele. Né? É um bem divino. Exato. Deus dá de graça. Exatamente. Não é isso? E, nesse sentido, é interessante, né, destacar o valor da oração em favor de vocês, né? Como um ato genuíno de caridade. Mas apenas para que nós possamos assim, entender à luz do Espiritismo a eficácia da prece, né? Ora, a prece é, acima de tudo, um ato de humildade, né? Porque nós nos curvamos diante de Deus, né? Nos dirigindo a Ele, suplicando uma dádiva, ou então agradecendo, né? Por ter atendido um pedido, né? Por ter intercedido no momento de sofrimento, ou até mesmo para louvar, né? Louvar a Deus. E havendo nisso, né, um ato significativo de humildade, não me parece que possa um indivíduo tomar para si, né, a glória do benefício, né, de forma que possa então negociar com terceiros, né, aquilo que somente Deus, né, somente Ele, né, Pai de infinita misericórdia, absolutamente perfeito, infinitamente perfeito, poderia atribuir. E conhece as necessidades das provas de cada um. Então, como poderia ele, Deus, um ser perfeito, atribuir aos homens, seres imperfeitos, né, sujeitos ao erro, né, a possibilidade de negociar, né, as suas dádivas, né? E mais, nós vamos encontrar aqui, no livro Céu e Inferno, nós vamos encontrar Allan Kardec nos advertindo de que, conquanto seja valorosa a prece em favor de terceiros, nós temos que nem sempre o seu resultado se mostra eficaz. Não porque Deus não queira ajudar a pessoa, mas porque muitas das vezes a pessoa pela qual nós intercedemos através da oração não está preparada, pronta ou nem se faz merecedora, por falta de mérito, de receber aquele benefício. Não que isso implique dizer que nós não devamos continuar orando por essa pessoa, mas no caso da prece em que se intercede em favor de terceiro, é fundamental que o terceiro que vai receber os benefícios da prece esteja em condições de recebê-lo, porque senão seria muito fácil a pessoa sem qualquer mérito
sem fazer por onde, ou seja, sem modificar o seu comportamento, receber de graça, como, né, se fosse uma graça pura e simples, um presente. Olha, Deus não é distribuidor de presentes, Deus não é distribuidor de benefícios. Deus concede a cada um conforme o seu mérito e conforme as suas necessidades. Então, que fundamento, que razão haveria em delegar a um terceiro, por meio de uma promessa de pagamento ou por meio de um pagamento, a autoridade de rezar por outrem, né? Se essa pessoa que assim o faz não é delegatário de Deus aqui na terra para distribuir os seus bens, distribuir as suas graças, os seus benesses. E é bem interessante. Quando você falou da humildade com relação à postura na hora da prece, eu me lembrei daquela fala de Jesus, né? Oh meu Deus, obrigado porque eu não sou igual a esse que está do meu lado, que é pecador. Muitas vezes nós, né, Marcos, nos colocamos assim na oração numa atitude orgulhosa, né? Obrigado, meu Deus, porque eu não sou igual ao meu vizinho, que o meu vizinho não é bonzinho, né? De humildade, né? Humildade. E também não confundir humildade, né, Marcos? Às vezes confundimos humildade com subserviência, um sentimento de inferioridade, não é nada disso. Humildade é você se colocar em pé de igualdade, porque em espírito somos todos iguais, né? Nivela quem ora e o delegatário da prece. Exatamente. Eu me reconheço na condição dele. Isso, igual ao outro, né? Claro que em espírito, porque socialmente, naturalmente, que existem as diferenças sociais, né? Existem também as diferenças, naturalmente, de conhecimento e coisas assim, evolução espiritual também. Mas em essência espiritual, fomos todos criados simples e ignorantes e o destino de todos é sermos espíritos puros. É o que aprendemos com a doutrina, é por isso que somos todos iguais. Filhos de Deus, somos irmãos em espírito. Não somos irmãos na carne. Na carne somos primos, vizinhos, amigos, né? Inimigos, adversários, coisas nesse sentido. Mas é muito interessante. A postura da humildade, essa postura de pé de igualdade. Quando você se sente igual ao seu irmão, isso é fantástico. Quando você percebe que Deus não o favoreceu, né? E aí a doutrina entra explicando, né, os porquês, né, das diferenças sociais, né? Diz que não existem privilegiados, né, perante Deus. Na verdade, exatamente. Deus não criou privilégios, não distribui privilégios, né, entre os seus filhos, de forma que somos todos iguais. E o que nos orienta nesse caso é exatamente a lei do mérito. Porque uns detêm mais que outros, ou porque alguns se encontram em melhores condições que outras pessoas. Porque uns sofrem menos e outros sofrem mais. Então a lei do mérito se encarrega de explicar, porque senão nós atribuiríamos a Deus, né, a afeição de uma criatura caprichosa, parcial. E que, por mero capricho, designa que este deverá sofrer e este não, este deverá ser rico e este deverá ser pobre, este deverá ser são e este doente, este deverá caminhar e este deverá ser aleijado. Então, nós compreendemos que, na lei do mérito, né, as pessoas se nivelam, se igualam, né, na eternidade, na medida que, como você disse, né, todos nós, criados espíritos simples e ignorantes, seremos um dia espíritos perfeitos, né, e acumularemos todos os valores morais, né, que nos serão permitidos ao longo da eternidade. Tudo isso que eu faço, vós também podereis fazer e muito mais, disse Jesus. Claro, na hora certa. Né? Porque uns estão mais adiante, outros estão um pouco mais atrás. Mas isso não quer dizer que uns sejam mais importantes do que outros para Deus. Mas isso é fantástico. Em relação ao conhecimento espírita ainda, também é o nosso tema, Marcos, eu acho que nós falamos bastante, até demos uma adiantada boa. Eu quero achar uma lâmina aqui agora, em que nós vamos... na lâmina de número 5, André, coloca ela para nós, para a gente fazer uma análise aqui. E vai falar justamente sobre isso. Questões sociais e questões espirituais. A razão e o bom... São falas de Allan Kardec, lá no capítulo 26º de O Evangelho segundo o Espiritismo. A razão, o bom senso... A lógica dizem-nos que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preços para a sua justiça. Observe bem. Pois a justiça de Deus é como o sol, que se distribui para todos, para o pobre, assim como para o rico também. Ok. Percebemos aí, né,
o próprio Jesus nos ensina, né? Deus, com a sua bondade infinita, faz com que o sol nasça para bons, para maus, para justos, para injustos, não é isso? Deus concede, doa gratuitamente os seus benefícios, né? Para pobres e para ricos, né? Tem até uma fala, em uma lâmina mais adiante, que diz assim: imagine você se deparar com um pobre, alguém que foi pobre aqui na terra, do outro lado, no mundo espiritual, e ele reclamar assim: eu não tive o benefício da prece porque eu não tive com que pagar. Eu não tive com que sensibilizar os cristãos ou os religiosos, digamos assim, sejam eles quem for, quais forem, né? Seja espírita, católico, evangélico, né? Mas eu não tive como chegar, porque às vezes o espírita, Marcos, também ele se arvora, né, na condição de que eu não cobro nada. Mas às vezes ele deixa entender que a pessoa fica em dívida, né? Então nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso, né? Observar bem, para não deixar nenhuma pontinha de dívida moral da pessoa para conosco. Quando Jesus nos exorta a amar ao próximo como nós mesmos, ou então, inclusive, a amar os nossos inimigos, né, nós vamos encontrar uma incoerência tremenda na prática de quem, através da oração, se coloca como quem negocia, né, uma dádiva de Deus. Por quê? Ora, para orar ao inimigo, na verdade, há que se ter um grande desprendimento, na verdade, um legítimo ato de caridade, né? Aonde nós encontramos, então, a exata medida do valor da prece. Ou seja, nós, pela prece, desempenhamos um ato genuíno de caridade. Como? Quando eu, por exemplo, oro em favor do meu inimigo. Não é verdade? Ótimo. Oro em favor do meu inimigo. Desejo bem para o meu inimigo. Né? Aquele que é meu adversário agora. Né? Isso. Então, nessa condição, a gente encontra naquela sua transparência, na lâmina que foi passada, a justiça de Deus é como o sol, serve a todos, pobres e ricos. Ou seja, não há ninguém na terra que esteja inacessível, né, à justiça de Deus. Justiça de Deus é essa que nós podemos acessar, que nós podemos nos socorrer individualmente através da prece, né? Ou impossibilitado de realizá-la, como por exemplo um enfermo prostrado numa cama, em coma, né? Sem condições de orar, por meio de a perturbação às vezes, ou uma pessoa mentalmente perturbada, né? Por terceira pessoa, um familiar ou um amigo, né? Que por ele intercede a Deus, mas desempenhando, praticando, insisto, um ato genuíno de caridade, fazendo, né, na certeza de que, assim agindo, está amparando o próximo. Porque nós, às vezes, nos equivocamos e nos deixamos contagiar pela sensação de que o ato de caridade mais caro a Deus é aquele dinheiro que sai do bolso em favor do próximo. E nem sempre está no dinheiro ou no bem material a solução, ou o amparo, ou o alento, né, para a pessoa que sofre. Muito mais valorosa talvez se mostra uma oração, né, que um dinheiro, uma esmola dada a uma pessoa que necessita. Então, é para que nós possamos perceber, então, que reside na prece, além de um ato de unidade, sobretudo um ato de caridade. E quando se nos informa Allan Kardec, né, que a justiça de Deus é como o sol, que serve a todos, ricos e pobres, né, e que nós não podemos nos apropriar, então, né, dessa graça de Deus. Que, né, não é nossa. Isso. E como traficantes, né, nos apropriando disso, estivéssemos a traficar os benefícios de Deus, né, nós não somos delegatários de Deus, né, para a disseminação das suas bênçãos. Nós somos todos filhos do mesmo Pai, temos todos o direito e a possibilidade, a faculdade de acessar a sua justiça individualmente ou na impossibilidade por meio de terceira pessoa, através do ato da prece. Então, o ato de prece tem que ser um ato genuinamente moral, tem que ser um ato genuinamente cristão. O ato da prece tem que ser um ato genuinamente de caridade, em que, se fazemos em nosso próprio favor, nos curvamos diante de Deus
confiando na sua sabedoria e pedimos a Ele que o que for de melhor nos aconteça. E ao próximo, pedindo que interceda em favor daquele irmão que sofre, pedindo a Deus que se compadeça daquele irmão que sofre e cessando aí qualquer tentativa nossa, né, de no futuro, como você disse, vir a cobrar daquele irmão que recebeu o benefício. Eu não tinha como pagar. Isso, Por isso sofri. Nós encontramos muitas pessoas que oram anonimamente nas madrugadas. Verdade. Quantas mães não intercedem por seus filhos, né, que estão presos nas cadeias públicas, nos presídios, né, ou enclausurados em camas de hospitais, e nós vamos encontrar mães, né, que fervorosamente, anonimamente, estão se entregando a Deus na prática da oração, e outros tantos irmãos que nós encontramos em todas as religiões, inclusive também dentro da casa espírita, que oram anonimamente, né, numa situação de... Até me lembrou uma outra palavra, Marcos. Anonimamente, e mais importante ainda do que anonimamente, desinteressadamente. Exatamente. Porque a caridade não existe onde há o interesse. Se houver um interesse, principalmente no campo pessoal, né? E eu vejo que aí... Vamos nos criticar também. Eu sou um amante da crítica, viu, Marcos? É complicado mexer com gente que gosta de crítica, mas eu gosto de criticar, eu acho interessante. Eu acho que com a crítica, Kardec era crítico, né? Da boa crítica, naturalmente, né? Ele até fala da boa polêmica. Fala na Revista Espírita, que há boa polêmica, sim. Uma polêmica espírita, inclusive, ele fala sobre isso, que é a boa polêmica, né? Então vamos voltar para nós espíritas, porque é um programa espírita, né? Nós podemos nos criticar tranquilamente, né? Gente, muitas vezes nós falamos muito de caridade. E muitas vezes eu tenho boas ações, boas práticas, mas que não são caridade, propriamente dita. Porque se há um interesse pessoal, tá? O que é pessoa, gente? É persona, é o ser encarnado, é o homem. Se há um interesse, por exemplo, de promover a minha persona, me promover diante das pessoas, eu estou falando de quê? Parecer bonzinho para vocês. Meus irmãos, estou fazendo essa caridade. Olha só, se eu quero parecer bonzinho, já há um interesse pessoal. Aí entra o anonimato e o desinteresse. O espírita deve prestar muita atenção, porque às vezes ele não cobra financeiramente, até porque ele sabe que não se deve fazer isso, né? Mas às vezes ele cobra moralmente, cobra gratidão das pessoas, reconhecimento do seu trabalho. Nós cobramos até de Deus, né? Cobramos de Deus. Quando nos propomos a determinada prática, esperando que Deus nos recompense, né? Oh, meu Deus, mas eu faço tanta campanha, eu faço tanta coisa, como que me acontece? Isso não é revertido em meu benefício, né? Então, se nós cobramos de Deus, quem dirá dos nossos próprios irmãos, né? Dos homens. Então, isso realmente acontece na casa espírita entre todos os humanos, né? Onde nós... através da oração, nos julgamos, então, credores, né? Credores. Eles, em favor de quem oramos, né? Em favor de quem pedimos a Deus que interceda. Muito cuidado com isso. Exato. E essa avaliação tem que ser feita do ponto de vista íntimo, pessoal, para que a pessoa, ao identificar essa prática, né, possa perceber que aquilo que está sendo incutido ali é exatamente a tentativa, né? É a ideia que a pessoa tem de que os dons divinos podem ser mercadejados, podem ser negociados, né? Podem ser fonte de barganha, né? Marcos, você se liberta quando você deixa de precisar do reconhecimento das pessoas. Na verdade, gente, isso torna uma escravidão. É um fardo, né? Isso é um fardo pesadíssimo. Nossa, ninguém me curtiu no Facebook. É alguma coisa que gera mágoa. Gera mágoa. Isso é uma escravidão moral. Nós devemos nos libertar de... Gente, você precisa reconhecer o ser espiritual, imortal que há em si, que você é. Né? Dá um pouquinho menos de valor à persona, ao título, ao professor, né? Enfim, sei lá. Né? Há em você um ser espiritual, imortal, que não precisa, tá? Em primeiro plano, do reconhecimento de ninguém, mas precisa sim, sempre, do reconhecimento da nossa consciência. Tá? Isso é fundamental. Vou pedir para o André colocar a lâmina de número 8,
tá? É uma das fotos que eu acho mais bonitas retratando Jesus, né? Mas é um texto duro. A lâmina de número 8. Porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todos os povos, todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. Ai, gente. Esse é aquele momento em que Jesus toma do chicote. Aí no meio espírita, às vezes eu fico assim indagando, sabe, Marcos? Que eu vejo o povo falando assim: Jesus, o irmãozinho, nunca proferiu uma palavra que deixasse alguém chateado. Esse espírita que diz isso não leu a Bíblia. Raça de víboras, víboras filhos de serpentes. Era como ele falava. Jesus não era mole, gente. Nós precisamos observar bem. Olha só, ele toma do chicote e expulsa. Ele soube ser enérgico nos momentos decisivos. Exato. Gente, às vezes o espírita quer ser bonzinho, quer parecer bonzinho, porque bonzinho não somos. Né? Não estamos na condição, Marcos. Um mundo de provas e expiações. Estamos na condição de espíritos imperfeitos. Espíritos, né? Da terceira ordem. Com os defeitos. O que isso quer dizer? Nós valorizamos mais a matéria. Vamos ser claros, não vamos enganar ninguém. Tá? Os valores nós preferimos a matéria. Eu não quero ser bom. Eu quero ter bens. É o que a grande maioria do planeta almeja. Tá? E isso nós fazemos da religião um trampolim. Você falou isso para mim lá fora. Né? Muitas vezes nós fazemos da religião um trampolim. Não para me tornar melhor, para ser bom pai, bom marido, sei lá. Socialmente, politicamente ou em qualquer âmbito, né, que possa lhe trazer algum proveito. Marcos, às vezes eu fico imaginando, sabe? O que nós fazemos na igreja, na casa espírita. Eu fico imaginando, Marcos, os milhões de desejos que estão ali, que nós não temos coragem de falar. Tendo na figura de Jesus, né, o maior dos sacerdotes, vamos assim dizer, né, nós vamos encontrar, durante toda a sua passagem na Terra, um marcante traço de humildade, né, na divulgação da Boa Nova. E nós vamos perceber que nem Jesus escapou à lei do mérito, ou seja, inclusive... Do mérito divino, não essa do mérito Exato. Humano, né? Porque humano é complicado. Na medida em que ele mesmo, se submetendo à lei dos homens de sua época, né, morreu na cruz. Sim. Então, nós temos que perceber muito bem se o exemplo, o guia, a meta é Jesus, né, se o caminho que me leva a Deus é Jesus, me inspirando e tendo ele, então, como referência, eu não posso, como alguém que, estando dentro de uma religião, né, assim agir para me projetar na vida. Não deveria, né? Alguém que está na religião para me projetar socialmente. Não. A doutrina espírita deixa bem claro que nós estamos todos aqui na condição de espíritos imperfeitos, numa vida de provas e expiações. É uma experiência, né? Isso, aonde nesse educandário terrestre, nós temos uma oportunidade ímpar, mais uma oportunidade ímpar de auferir, de obter ou de buscar novos valores morais. Né? Valores morais, esses sim, que servirão a mim quando me deparar, né, num outro plano e me for então cobrado do tempo que fiz, né, do tempo que me foi conferido aqui na Terra. Então são esses valores morais que devem atrair as pessoas às religiões. Nós comentávamos lá fora, né? Ora, o que tem atraído as pessoas às casas, né, de religião, a todas as religiões, inclusive a doutrina espírita, né? Uma parcela delas, o sofrimento, e a outra parcela, o sucesso pessoal, sucesso familiar, profissional, sucesso empresarial, né? Ou seja, ninguém se deu conta de que nós estamos vivendo no século XXI a era do autoconhecimento, né, e da reforma íntima. Nós estamos aqui no planeta Terra para nos modificarmos. Né? Os bens terrestres estão aí para serem conquistados através da lei do trabalho, não é verdade? Não sendo esse o propósito de existir, né? Senão
o propósito em verdade de nos transformarmos e de nos transformarmos e nos melhorarmos espiritualmente. Como você disse, nós estamos aqui para a prática do bem e não para auferir bens, né? É verdade. É interessante, né? Então, quando você passa a conhecer essa filosofia espírita, aí você passa a compreender essa profundidade do que o Marcos acabou de falar, né? A doutrina é eminentemente moral. Eminentemente moral. Nada disso, gente. Ai, que eu vou para o centro espírita para ver se eu consigo um emprego. Gente, tudo isso pode te ajudar como ser humano, pode te ajudar como espírito imortal. Isso pode te favorecer materialmente? Tudo bem. Mas que você tenha em primeiro plano, ao ferir, né, como foi dito, né, bens por conta da sua religião é meio complicado. Né? Então eu me tornei espírita, eu troquei de carro, comprei um carro novo, o meu patrão me concedeu uma promoção, né? Eu já vi até gente falar que alguém pagou conta para ele, nem sabe quem foi depois. Então, gente, são coisas assim que nós observamos. É para isso que Jesus veio? É para isso, é para esse tipo de pensamento que a filosofia existe enquanto promoção do ser imortal? A cruz invoca a necessidade de transformação moral, né? Exatamente. A cruz não invoca, e lembrando que as condições, né, de vida de Jesus na Terra e a forma como ele né, morreu aqui entre nós, nos invoca isso. Exatamente. Agora, eu queria só fazer uma menção aqui, né? Vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, tendo entrado no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitia que ninguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Também os instruía declarando: não está escrito que minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Ou seja, nós observamos aqui que Jesus se encontrava num templo, né? Ou seja, num local dedicado à oração, né? Um local dedicado à maturidade, ao amadurecimento do espírito. E ali pessoas estavam, né, a barganhar, a negociar coisas materiais. Então está Jesus aqui, mais uma vez, colocando em relevo, ou seja, dando destaque aos valores do espírito e não aos valores, né, materiais. Ou seja, repudiava ele, né, que naquele local, que era um templo de orações, né, pessoas estavam a vender e a comprar, né? Então ele derrubou as mesas dos cambistas e os bancos onde se vendiam pombos, ou seja, vendiam-se animais, demonstrando exatamente isso, que as pessoas devem se socorrer, né, de Deus, aqui alegoricamente dizendo a casa de Deus, o templo, né, para buscar os valores mais caros ao espírito, que não são necessariamente, não são efetivamente os bens materiais. Então, essa fala, né, enérgica de Jesus é para dar relevo a isso. Fala em ação, que parece que bateu, chutou a mesa e tal. Assim, eu fico às vezes tentando imaginar essa cena, Marcos. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, pesquisavam um meio de eliminá-lo, pois o temiam, porque todo o povo estava maravilhado com a sua doutrina. Era uma doutrina subversiva para a época. Por quê? Até hoje é subversiva. Exato. Porque demonstrava ao indivíduo, né, valores, valores que não são visíveis, né, aos olhos, né, não tangenciados pelas mãos, né, são valores do coração, valores da alma, que os homens daquela época, né, não conseguiam alcançar, e que ele então, ali, como representante maior de Deus, né, naquele instante na Terra, estava a divulgar, né, através da sua boa nova. Mas Marcos, você concorda comigo? Às vezes eu levo uma banquinha de pombas para vender dentro da igreja. Às vezes você leva também uma sacolinha com temperos para vender também. É na hora que nós ficamos lá e, oh meu Deus, prometo que eu vou dar uma cesta básica para um pobre, na hora que o Senhor me conceder aquele... Porque nós falamos aqui dos religiosos, né, que cobram pelas... Mas tem também o prosélito, o fiel, não é? Aquela pessoa que não é o, vamos dizer, o oficiante ali daquele local de oração, mas que é o fiel da oração,
que é muitas vezes, tá, um dos fomentadores da negociação no templo. Nós continuamos entregando o cordeiro ao pé do altar, né, esperando uma recompensa, né? Eu continuo pondo a cesta básica no pé do altar, né, esperando que Deus me dê benefícios em troca. Meu irmão, como que vou dar... Deus, né? Então, assim, eu não tenho coragem de botar uma banquinha para vender pombo, porque, enfim, é gritante, tá? Mas eu tenho coragem de negociar com Deus. Olha, eu vou ajudar aí um miserável, vou dar uma carona para ele, tá? Eu vou doar alguns bens. Meu irmão, os bens não são seus, não são meus. Isso aí já é de Deus. Amanhã você está morto, está na mão de outro. Ou eu estou morto, está na mão de outro também. É aí que está o grande lance da história, né? Eu querer negociar coisas na religião. Veja bem, às vezes eu falo, olha, eu aponto o dedo, ó, fulano está pedindo dinheiro por oração. Mas se eu dou dinheiro? Mas se eu quero negociar com Deus, né? Me cura, porque se me curar, eu vou fazer tantas coisas, prometo. Né? Essa barganha com Deus, né, sendo Deus absolutamente perfeito e sabendo das nossas necessidades, logicamente que não se entregará ao capricho do indivíduo que tenta com ele barganhar. Nós devemos fazer sempre desinteressadamente, né, com o sentimento de altruísmo, né, desinteressadamente e anonimamente. É aquela história, né, o que uma mão fizer que a outra não veja, não é verdade? Vamos ver a lâmina de número 10, é o que você acabou de falar. André, coloca para nós a número 10. Ora, a primeira condição para se conseguir a boa vontade dos bons espíritos é a que decorre da humildade, do devotamento e da abnegação. O mais absoluto desinteresse moral e material. Como que eu vou conseguir a proximidade dos bons espíritos, né, Marco? Veja bem, na oração, no momento de elevação moral, né, eu preciso, de certa forma, me ver livre desse tipo de interesse. Tá? Eu preciso conseguir me libertar. Se eu não conseguir me libertar desse terra a terra, de alguma forma, se eu não conseguir fazer abstração, tá? Deixar um pouquinho o homem, o humano, tá? E vislumbrar algo divino em mim, fica difícil a religião me ajudar. Fica complexo, fica complicado, né? E é exatamente, né, essa abnegação, né, esse desprendimento que deve mover a pessoa no ato de oração. Justamente para que nós possamos, então, compreender que não se trata de um comércio. Não se trata de um comércio. Nem sequer moral. Nem sequer moral. Porque, às vezes, fazemos o comércio moral, por quê? Porque ninguém vê. Como ele falou lá no finalzinho da transparência. Se tiver condição de pôr a transparência de novo... A de número 10? A de número 10. Expande o número 10 para nós, André. Desinteresse moral e material, ou seja, não podemos nos julgar credores nem moralmente, nem materialmente do nosso próximo, ou seja, aquele em relação ao qual nós intercedemos. Exatamente. Né? Porque muitas das vezes o ego, né, o orgulho, a vaidade, nos faz colocar na condição de quem, ao interceder em favor do próximo, né, se julga uma pessoa melhor. Exatamente. E a partir de então, tendo intercedido, né, nos julgamos credores daquela pessoa que estava em dificuldade. Ah, ele me deve. É bem interessante, né? Tem algumas lâminas aqui, mas o assunto até foi bem tratado e eu achei interessante. Na lâmina de número 13, o Kardec fala com relação aos médicos, isso aí você falou, né? Kardec avaliza que o médico cobre. Olha lá, o médico oferece o resultado dos seus estudos, feito ao peso de sacrifícios, geralmente penosos. O magnetizador, o seu próprio fluido. E, frequentemente, a sua própria saúde. Eles podem estipular um preço para isso. Veja que Kardec nem, vamos dizer assim, ele nem faz acepção. Aliás, ele até faz acepção do magnetizador para o médium. Porque o magnetizador é aquele que doa de si, da sua energia. Certo? Tudo bem. Vamos dizer, é o terapeuta. Ele não é espírita. É uma pessoa que faz práticas de terapias. Mas, por exemplo, o reiki é uma terapia, me parece que se utiliza de energias magnéticas, dos encarnados, né?
Então, poderia, segundo Kardec, tá? A pessoa que cobra por esse tipo de terapia, ela tem a sua razão em si de cobrar. Ok, mas o espírita, o médium, até que ponto ele vai dizer, eu estou doando da minha energia magnética ou é a energia dos espíritos? O médium, ele é intermediário, ele é medianeiro, ele é ponte de ligação entre o plano material e o mundo espiritual. Sendo ele apenas o intercâmbio, ou seja, apenas o telefone, não pode ele, utilizando-se não da sua energia, mas da energia dos espíritos, ou seja, utilizando de recursos que não são seus, não é verdade? Cobrar. Cobrar. Né? Porque Exatamente. o médium está na condição de quem se coloca como interposto entre o plano espiritual e o mundo material, sendo ele apenas instrumento, né, de comunicação entre os dois planos. Exigir pagamento por ele seria, então, desvirtuado do seu objetivo providencial. Por quê? A prática da mediunidade é um ato também de caridade. De caridade. É um ato, é como se nós... Eminentemente. É como um carteiro, é como aquele que se coloca na condição de encarregado de levar uma notícia a outra pessoa, não é verdade? E o fazendo, né, por altruísmo, o fazendo com o intuito da prática do bem. Por quê? A mediunidade no espiritismo, ela existe para o propósito não só de aproximar o mundo espiritual do mundo material, mas principalmente para divulgar a realidade, a crença da existência da vida futura, né, da imortalidade da alma. Exatamente. E, aproveitando, né, a propósito desse ensejo de mostrar às pessoas, né, mostrar aos encarnados que a alma nunca perece, que a alma, uma vez criada, ela é indestrutível, né, ela progride ao infinito, a propósito disso, amenizar o sofrimento daqueles que se foram e daqueles que aqui se encontram, não é verdade? Exatamente. Então, sendo o propósito maior a prática do bem, o alívio do sofrimento alheio, como poderia um médium, então, cobrar pela prática de um dom que lhe for atribuído por Deus, por né? empréstimo, gratuito, isso, né? E que não lhe pertence, é verdade? E que ele também não pode, o médium também não pode garantir a que momento que vai acontecer o benefício, tá? Porque o concurso dos espíritos depende dos espíritos, não depende do médium. Aí tem uma terceira, um terceiro ser aí na história, né? Aquele que se utiliza da condição mediúnica para a comunicação com os mortos e a pretexto disso faz a prática desse ato um negócio, é bom que se diga, aquele que procura o médium nessas condições, que muito provavelmente não se ligará a essa pessoa, a esse médium, bons espíritos. Porque claro, os bons naturalmente. espíritos não se aproximam do vil metal, né? A eles não interessa o vil metal. Interessam a eles, única e tão somente, a prática desinteressada do bem. Então, vou procurar uma pessoa, um médium, porque ele me dará conta da minha vida passada e me dará conta da minha vida futura. Né? A que preço isso? Né? Ao preço de tantas moedas. Tenha você a certeza de que os bons espíritos não socorrerão esse médium. Não é prática espírita. Não é prática, não está no espiritismo, isso não é espiritismo, né? Exatamente. A mediunidade, ela deve ser exercida e desempenhada com responsabilidade e, sobretudo, com o objetivo de praticar o bem. Se a mediunidade é utilizada para o comércio ou para a prática do mal, ela está sendo utilizada indevidamente. E nós sabemos que quem assim age pagará duramente, né? A duras penas, pagará por ter utilizado esse dom divino, né, de forma promíscua, de forma ilícita. Verdade. Finalizando então, André, a última lâmina, que é a de número 15, tá? Para fecharmos. Do Livro dos Espíritos, qual a questão de 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo. Sem segunda intenção, a mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. O maior problema do ser humano hoje, Marcos, sem sombra de dúvida, chama-se interesse pessoal, né? O nosso tema está intimamente ligado às questões do interesse pessoal.
né? Vamos abrir um parênteses então, está na nossa hora, né? Nós vamos divulgar esse programa a semana que vem, tá? Nós teremos aqui você já deve ter visto esse cartaz, né, aí na cidade, né? Ô Marcos, até você pode chegar aí, ó. Acho que tá bom, André. Vai ser um encontro fraterno, espírita, sábado e domingo que vem, tá? São os dias 29 e 30 de agosto, lá no Ceprotec, ou Cecitec, em frente ao Medibar. Gente, vai ser fantástico, muito bom. O tema é o homem de bem, o conhecimento espírita como transformador, tá? Como agente transformador, agente de transformação moral. Tá? Essa é a palestra, totalmente gratuito. Tá? Inclusive vai ter alimentação também, tá? Para as pessoas que comparecerem. Café da manhã, almoço, tá? Janta, e lá no Cecitec. Tá? Vai ser sábado e domingo que vem. Participa conosco, vai ter um amigo de Goiânia que virá aí, que é vai ser o palestrante, vai dar um dos cursos, né? O professor José Nogueira vai dar um dos cursos também, a Paulinha estará com ele, né? Nesse momento. Marcos, vai ser um momento muito bom, desse encontro fraterno, e não haverá custo. Será que é por causa do tema de hoje? Não, nada a ver. Tranquilamente, a entidade que vai patrocinar é a Associação Espírita Luz no Araguaia, que está patrocinando esse encontro, tá bom? Maiores informações, você pode ligar no 9988-3100, nós vamos atender você aí com a maior boa vontade, tá? Nós agradecemos mais uma vez o Café Viola, a Queza Seguros, Lab Vita, Construlares, Professor Alex, Augustus Residencial, José Rosa Salles, representante Sky. Né, Marcos? Vamos fazer aí, desejar aí, faz a nossa prece final. Vamos todos, né, pedir a Deus que possa abençoar os nossos familiares, né, as pessoas que convivem conosco no ambiente familiar, bem como no ambiente de trabalho, pedindo a Deus que possa incutir e infundir em cada um de nós o propósito da prática do bem e que nos dê energia, força, vitalidade, para que nós possamos prosseguir desempenhando cada um de nós o papel que nos foi incumbido aqui na Terra e que na prática da caridade nós possamos encontrar a sabedoria necessária, bem como o elemento espiritual que possa nos trazer maior alento nos momentos de dificuldade. Nós agradecemos a todos pela participação, né, e tenham todos um bom dia. Boa semana.